Imagine só, você está na biblioteca da faculdade, tarde da noite, rodeado por prateleiras antigas, tentando estudar. Tudo está silencioso, até que um sussurro surge do nada, alguém chama o seu nome. O corredor ao lado parece esconder algo sombrio, uma presença que te observa entre as estantes. E quando você finalmente decide sair, descobre que as portas estão trancadas, e agora, você não está mais sozinho. Hoje, vamos mergulhar num relato assustador de arrepiar a espinha. Prepare-se para conhecer a história de O Vigia das Sombras, um conto sobrenatural sobre uma noite em que um estudante descobriu que há mais entre os corredores da biblioteca do que simples livros empoeirados. Segura a emoção e aumenta o volume, se você tiver coragem de continuar. Eu costumava pensar que histórias de terror eram só invenção para assustar os outros, especialmente estudantes como eu, sempre tensos e cansados, passando noites em claro por causa de trabalhos e provas. Mas naquela última semana de semestre, algo me provou o contrário. Não sei se foi o excesso de cansaço, se minha mente já estava se perdendo nas sombras ou se, de fato, algo realmente sobrenatural me perseguia. O que aconteceu naquela noite na biblioteca foi real, tão real que até agora sinto o arrepio percorrendo minha espinha quando lembro. Tudo começou numa noite de quarta-feira. A biblioteca, antiga e quase abandonada, era o único lugar onde eu conseguia estudar sem ser incomodado. As luzes eram fracas, o ambiente cheirava a papel velho e mofo, e as estantes enormes formavam um labirinto, com prateleiras cheias de livros que pareciam nunca ter sido tocados. O ar era denso, pesado, mas eu não ligava. Estava acostumado, quase me sentia em casa ali. Até aquela noite. Enquanto folheava um livro de literatura clássica, ouvi um som fraco, um leve sussurro vindo do corredor ao lado. Lucas! Senti um arrepio, mas ignorei. Devia ser o vento ou alguém do setor de manutenção. Voltei ao meu livro, tentando focar, mas o silêncio voltou a ser interrompido por algo perturbador. Uma risada, baixa, arrastada, quase infantil. Aquilo fez minha pele arrepiar ainda mais. Olhei ao redor, mas o salão estava vazio. O barulho parecia ecoar pelas prateleiras, como se alguém estivesse se escondendo entre os livros, apenas me observando. Dei um suspiro, tentado a ir embora, mas resolvi continuar, achando que minha mente estava pregando peças. O clima ficou ainda mais estranho quando percebi algo peculiar nas prateleiras. Alguns dos livros haviam mudado de lugar. Eram edições antigas, raras, e pareciam organizadas de um jeito que formava uma sequência, uma frase que só entendi ao chegar perto. Cada título alinhado formava as palavras: "Você já não está mais sozinho." Engoli em seco, tentando controlar o medo que começava a surgir, e voltei para minha mesa. Talvez algum estudante tivesse feito uma brincadeira, só para assustar quem ficasse até tarde. Mas o problema é que não havia ninguém naquela noite. Eu era o último a sair. Continuei tentando estudar, mas as coisas foram ficando cada vez mais intensas. As luzes começaram a piscar, de forma rítmica, quase como se quisessem me mandar uma mensagem. Cada vez que olhava para o corredor ao lado, parecia ver uma sombra se movendo, sempre no canto do meu olho, rápida e silenciosa. Finalmente, decidi que já era o suficiente. Comecei a recolher minhas coisas para ir embora. Foi então que ouvi passos. Eram lentos, pesados, ecoando no corredor. A sensação de ser observado ficou insuportável. Tentei ignorar e continuei em direção à saída, mas os passos pareciam me seguir, cada vez mais próximos. Quando passei pela última prateleira antes da saída, notei algo estranho no chão. Um pedaço de papel amarelado, rasgado de algum livro antigo. Me abaixei para pegá-lo, e vi que havia uma frase escrita à mão, com uma letra torta e irregular. "Se você olhar, ele vai olhar de volta." No mesmo instante, senti uma presença atrás de mim, algo frio e pesado. Virei-me devagar, e ali, entre as sombras das estantes, vi uma figura de pé, alta, esguia, com o rosto encoberto pela escuridão. Os olhos eram vazios, apenas buracos negros, como se não houvesse alma ali, apenas um abismo que me encarava. Senti o medo paralisar meu corpo, mas de alguma forma consegui mover as pernas e correr em direção à saída. Ao chegar à porta, puxei a maçaneta, mas ela estava trancada. Olhei para trás e vi que a figura estava mais perto, seus braços alongados e esqueléticos estendidos em minha direção. Comecei a bater na porta, desesperado, até que senti uma mão gelada segurar meu ombro. O toque era gelado, como se sugasse o calor do meu corpo.
Minha visão começou a escurecer, e tudo o que ouvi foi um sussurro, baixo, arrastado. Você não deveria estar aqui. Com o último pingo de força que me restava, empurrei a porta e corri para fora. Nem olhei para trás. Saí correndo pelo campus, sem parar, até chegar ao meu quarto. Passei a noite inteira em claro. Cada sombra no meu quarto parecia me observar. Nos dias que se seguiram, evitei passar pela biblioteca, mas, algumas semanas depois, fui forçado a voltar para entregar um livro. Quando entrei, tudo parecia normal. A biblioteca estava iluminada, as estantes, empoeiradas e velhas como sempre. Mas, ao me aproximar do balcão, percebi um detalhe. Havia um espelho na parede, e quando passei por ele, vi aquele rosto novamente, os olhos vazios, me observando. Desde então, não consigo olhar para um espelho sem sentir que alguém, do outro lado, está esperando, pronto para olhar de volta. E aí, o que achou desse relato de arrepiar? Se você também sentiu aquele frio na espinha, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história assustadora como essa. E, claro, compartilhe com seus amigos, especialmente aqueles que adoram um bom mistério. Quem sabe eles também não se arriscam a visitar uma biblioteca à noite depois dessa. Obrigado por acompanhar até aqui, e prepare-se, porque ainda temos muitos relatos sombrios vindo por aí. Até a próxima, se tiver coragem de voltar. E aí, o que achou desse relato de arrepiar? Se você também sentiu aquele frio na espinha, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história assustadora como essa. E, claro, compartilhe com seus amigos, especialmente aqueles que adoram um bom mistério. Quem sabe eles também não se arriscam a visitar uma biblioteca à noite depois dessa. Obrigado por acompanhar até aqui, e prepare-se, porque ainda temos muitos relatos sombrios vindo por aí. Até a próxima, se tiver coragem de voltar.